pessoal, né? Fala assim, eu não boto rolofaca, eu boto é boi pra passejar, entendeu? Reza a lenda que é mais fácil você fazer um agricultor virar um pecuarista do que fazer um pecuarista virar agricultor, Isso né? é verdade. Pouca gente sabe, mas uma área desta de milho com pastagem produz até mais matéria seca do que uma área de Amazônia, de floresta amazônica. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do CultiveCast, o podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. E é também o podcast do movimento Cultive Futuro. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado, e hoje Rogério Inoi. Tudo bom, Rogério? Bom, Josi. Qual a sua expectativa aí para o podcast? É muito boa, né? Vamos conversar hoje com um dos nossos clientes a respeito de um assunto bem interessante que tem uma boa possibilidade de se tornar mais comum dentro da nossa região, que é a ILP, né? Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre os desafios da integração lavoura-pecuária com a experiência do Lucas Strassi. Strassi ou Strati? Strassi. Strassi mesmo, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Mas antes, vamos agradecer aí os nossos apoiadores, as empresas parceiras do movimento que permitem que este podcast aconteça, que é as patrocinadoras da Missão Vanguarda, a ESERI, a Biotrop, a Fibermax e a Ouro Fino. Muito obrigada, pessoal. E um agradecimento mais do que especial também ao time da Corteva, que permitiu que a gente gravasse aqui os primeiros episódios durante a feira Bahia Farm Show, né, concedendo espaço aqui para a gente utilizar. Muito obrigado mesmo ao time da Corteva. E vamos então para o nosso episódio, né, que a gente vai falar sobre esse assunto que é, como o Rogério falou, precisa ser muito divulgado, porque é uma ferramenta que traz seus desafios, mas que também traz as suas vantagens, que a gente vai conhecer agora, né? Estamos aqui com o Lucas Strassi, que é produtor rural, gestor técnico, né, no Grupo Strassi. E eu queria, primeiramente, Lucas, que você se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória e da trajetória do grupo aqui pra gente. Show. Obrigado aí pelo convite. A gente gosta bastante de falar desse assunto de integração pecuária, coisa assim que a gente se apaixonou e vem dando certo assim pra gente. Meu nome é Lucas, hoje produtor rural, sou engenheiro agrônomo, me formei em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás, nasci em Barreiras. E a família ela veio para Bahia em 1984 com meu pai e meu avô. Eles moravam no Paraná, já tinham algumas propriedades, né? Já desenvolvia a cultura da soja na região, de milho um pouco. E também assim, eles eram muito voltados para a oficina, né? Meu avô cresceu, nasceu, enfim, dentro de oficina, né? E com o passar do tempo surgiu as oportunidades, né? De poder vir para o Cerrado, né? Meu avô fez várias expedições aí com algumas cooperativas da região lá do Paraná, né? E aí enxergou essa possibilidade de crescer, vamos falar assim, crescer em área cultivada, né? Já se via que na região lá do Paraná já estava ficando difícil na época você ter o crescimento, né? E aqui no Cerrado você tinha essa possibilidade de expandir, né? E aí em 84 eles chegaram na Bahia. A gente também cultivou muito, né? Soja, milho, algodão. Também a gente teve uma experiência no algodão. Mas o que, vamos dizer assim, apaixonou meu pai agora dos últimos tempos pra cá e apaixonou o grupo é a pecuária, né? É bem desafiador, é uma coisa bem nova, assim, né? Que na verdade ela surgiu com uma oportunidade que a gente tinha com a integração lavoura-pecuária com, vamos dizer assim, com o plantio de milho com pastagem. Então foi essa oportunidade que a gente enxergou de vamos dizer assim, adicionar a pecuária no sistema. E quando é que veio essa inspiração? Foi através de um exemplo de alguma fazenda que vocês foram visitar e gostaram do modelo ou viram algum conteúdo? Como é que foi pensar até implementar esse sistema? Sim, teve algumas inspirações. A gente poucas pessoas ainda assim faziam na época, né? Na verdade começou assim, com a implementação
do consórcio de pastagem com o milho, né? Uhum. Eu lembro assim, mais ou menos da época ali de 2012, 2013, foram as primeiras vezes que meu pai começou a implementar essa, essa tecnologia na propriedade, né? E aí, com o passar dos anos, foi se percebendo que tinha um volume muito grande de massa ali disponível, né? E a gente também sempre foi pecuarista, desde o início, desde, vamos dizer assim, quando começou as propriedades, hein? Sempre tinha o foco em pecuária, mas não era tão grande, né? Sempre o foco era a agricultura, né? E aí começou-se então os experimentos a partir de 2017, Uhum. vamos dizer assim, vamos colocar esses animais para pastejar um pouco dessa biomassa ali que está disponível ali no sistema e tentar fazer uma safrinha. Porque a gente sabe que Bahia tem um desafio muito grande, né, Rogério? E da safrinha. E foi uma maneira de enxergar, de começar a rentabilizar um pouco mais a área. Uhum. Você fala que o pessoal já trabalhava com pecuária lá no sul, ou quando vocês vieram para cá também já começou a mexer alguma coisa? Aham. Começou mais aqui mesmo. Aqui mesmo. Começou mais aqui na Bahia, mas assim, era mais, dizer assim, um leite ali com a propriedade, Uhum. um pouco de carne ali também, mas não era o foco. O Uhum. foco era mesmo a lavoura, né? Uhum. E aí, a partir de 2017, a gente começou a enxergar como oportunidade o ramo da pecuária dentro da nossa propriedade de agricultura, né? Ah, legal. E chamou um pouco de atenção da região e acho que assim, deu muito certo, né? A gente não foi o primeiro, já tem outras, dizer assim, outros produtores que também já fizeram isso antes da gente. E assim, tá comprovado que é uma, vamos dizer assim, é uma tecnologia, né, que foi desenvolvida pelos produtores e que dá super certo como uma opção de segunda safra, né? Uhum. E só para o pessoal ter uma ideia, qual que é o tamanho mais ou menos da área que vocês têm hoje e em termos de também de tamanho de gado? A nossa propriedade hoje aqui, ela é de 3.700 hectares total de área aberta disponível para plantio. Uhum. A gente está hoje com 350 hectares em pastagem fixa, né? Uhum. A gente tem outros, vamos dizer assim, 200 hectares, que eles ficam de forma itinerante na fazenda. Uhum. Então, a gente também o usa como ferramenta de rotação de cultura no verão. Então, assim, além de rotacionar soja e milho verão, a gente também rotaciona com pastagem verão. Isso é muito bom para aquelas áreas que a gente tem principalmente muito problema com doença de solo, principalmente os nematóides. Uhum. Então tem se tornado uma opção bem viável. Então assim, deixa lá com pastagem 1, 2, 3 anos, enfim. E principalmente se a gente foca nessas áreas piores. Uhum. E a gente entra com a pastagem, né? E também faz a integração. Vamos dizer assim que a gente chama de integração lavoura-pecuária, que é quando eu termino de colher o milho, e aí eu tenho aquela biomassa toda, né? A pastagem toda sobrando lá, e a gente também faz o pastejo com os animais. Só que aí é outra densidade, é outra, vamos dizer assim, é outra maneira de enxergar, né? É diferente da pastagem em verão. A pastagem em verão você tem uma lotação de animais, você tem outra dinâmica ali de pastejo, de acompanhamento, né? E já na integração é outra dinâmica, é totalmente diferente. Entendi. Rogério, você tem outros clientes também que já têm essa prática? Ou o Grupo Strass foi o primeiro na região que você... De cliente que eu atendo, Josi, da nossa clientela, né, da Suíra, Uhum. existiram, assim, algumas incursões na questão da ILP, né, Uhum. da integração lavoura-pecuária, né, no Grupo Estanciosa, teve algumas tratativas, né, nesse sentido, e começou-se um projeto, né, principalmente para resolver ou para tentar amenizar o problema de nematóides, né, em algumas áreas lá, né. Uhum. Mas assim, como o grupo às vezes não colocava foco nisso, daí a gente acabou que ficou meio de lado, né. O grupo Strass, na pessoa do Lucas aqui, é o primeiro grupo que a gente atende, né, da nossa consultoria, que tem isso como parte do negócio, do business, né, da, da fazenda, do grupo, né, do grupo Strass. E é feito assim de forma muito intensiva, né, Lucas? Eu me admiro assim com o profissionalismo com que é feito, né? Uhum. Então, considero como um exemplo, né, da região, assim, em termos de integrar lavoura pela pecuária, né? Porque nossa região, predominantemente, é, é, é
preenchida por lavouras, né? E pouco espaço para pecuária, uma pecuária de subsistência sendo dentro das fazendas, né? Mas assim, é extremamente interessante o modo de trabalho e o modo de gestão, né? Essa questão da pecuária, né? Uma pecuária de alto rendimento, de alta eficiência e que o grupo desempenha, né? Uhum. E quando vocês decidiram, Lucas, ir para esse tipo de sistema, qual foi o primeiro passo assim que vocês tomaram, né? Até chegar começar a implementação de fato? Vocês foram pesquisar gado e quais foram as primeiras dificuldades, digamos assim? Porque, por exemplo, eu trabalhei numa fazenda que se tentou fazer esse sistema por um tempo e a gente percebeu que um dos empecilhos foi, primeiro, não ter local para o gado descansar, digamos assim, porque né, era tudo aberto. E não conseguiu se manejar a mão de obra, mais ou menos, ali para conseguir entender, né, das duas coisas, né? E aí, por fim, não foi adiante, mas... O primeiro passo nosso foi entender de pecuária. Porque a gente tinha uma experiência, vamos dizer assim, de pecuária de subsistência. E aí, quando a gente decidiu partir com uma pecuária, vamos dizer assim, empresarial, a gente começou a estudar de fato qual que seria o início, né? A gente contratou algumas consultorias da região, focado mais na pecuária. E essas pessoas ajudaram a gente, vamos dizer assim, de fato a gente aprender sobre o que a gente dava entender de gado primeiro, para a gente colocar esses animais para pastejar aquela massa que estava disponível ali. Então esse foi o primeiro passo, né? Foi a procurar a consultoria mesmo, né? Procurar a consultoria, procurar quem entendia. A gente até visitou alguns produtores, né? Mas aí depois, quando a gente já estava no meio do processo, que aí depois a gente foi discutir mais com outros aqui. Um exemplo de um produtor que a gente já tem bastante contato e já conversou bastante é o Manja Bosco. O Manja Bosco também tem até mais experiência do que a gente nesse assunto e é bem bacana também o projeto dele. E você já consegue mensurar, assim, em dados, o que de rendimento trouxe esse tipo de sistema? Se tem alguma comparação com outra parte da fazenda em que vocês não adotaram, digamos assim, e que fica como comparativo? Pecuária, falar a verdade, assim, é bem complicado você comparar com a agricultura, porque eles levam muito a sério, na verdade, o controle por cabeça. E a gente, na agricultura, leva muito a sério o controle por hectare. Sim, então, como é que fica essa dinâmica, né? Tá, quantas cabeças eu consigo colocar no hectare? Enfim, qual que vai ser a dinâmica, né? Dependendo da lotação que você consegue colocar, aí você vai ter um resultado diferente, né? Mas falando assim, resultado para esse próximo ciclo que a gente está entrando e que a gente está planejando. A gente está observando, assim, sem colocar custo de aquisição dos animais, né? A gente está observando aí talvez um resultado por cabeça entre 600, 500 reais ali por cabeça. Então assim, aí vem aquela história, tá, mas o quanto que eu consigo colocar por hectare? Vai depender do quanto que você produziu de biomassa. Porque assim, o quanto que você, dependendo do sistema de plantio de pastagem que você fizer consorciado com milho, você pode produzir mais ou menos biomassa. Então isso daí a gente já teve toda essa experiência durante, vamos dizer assim, mais de 10 anos que a gente vem plantando o milho com braquiária. E a gente já vem percebendo assim, qual que é a melhor maneira então de eu produzir mais biomassa, que aí eu vou conseguir colocar mais animais. Então, o plantio simultâneo foi o que se consolidou pra gente. A gente já fez o plantio, vamos dizer assim, após, sei lá, depois que aplicou o glifosato, né, Rogério? A gente já fez várias vezes isso na fazenda. Só que, de todas as maneiras, assim, de forma bem resumida, né? O plantio simultâneo é o que dá mais resultado. O que seria esse plantio simultâneo, para quem não é da área? Seria você, ao mesmo tempo que está plantando o milho, você também já está plantando a braquiária. Junto então, ali. A plantadeira, vamos dizer assim, a plantadeira ela foi adaptada para ela ter a caixa de semente do milho, né? E ter a caixa de semente da braquiária. E aí a gente até brinca que lá, essa plantadeira nossa é bem interessante. A gente planta primeiro a braquiária do que até o milho. Porque o sistema dosador, ele vai na frente do disco de corte. Então o próprio disco de corte já faz, vamos dizer assim, um leve revolvimento, junto com aquela semente ali, já faz uma incorporação dela, facilitando a germinação.
Uhum. E aí depois o carrinho lá de semente do milho, né? Que vai fazer a distribuição da semente de milho, né? Uhum. E não acaba, não sufoca, a braquiária não acaba atrapalhando o crescimento do milho É, ali? essa era a preocupação lá atrás, né, Uhum. Rogério? Quando a gente fosse plantar junto, né? Porque assim, na verdade você tá colocando uma planta que pode ser daninha, né? Pro milho, Sim. né? E aí Uhum. assim, poxa, mas e aí, vai tirar a produtividade do milho ou não? Uhum. E aí assim, a Embrapa também tem muito trabalho em cima disso daí, já é uma coisa assim, extremamente consolidada, né? Uhum. E aí, com o plantio consorciado, aí assim, entra muito o Rogério para ajudar a gente lá, né? Para poder dizer assim, ó, beleza, vamos travar agora a braquiária aqui. E aí a gente consegue fazer isso através de herbicida. Assim, existem os herbicidas que são seletivos para o milho e são, entre aspas, assim, seletivos para a braquiária também, mas que é assim, ó, dá uma travada no crescimento. Uhum. E aí não, vamos dizer assim, não afeta o milho, Uhum. sabe? Então assim, não tem essa quebra de produtividade que era até um mito um tempo atrás. A Embrapa já tem muito estudo em cima disso daí, mostrando que não compete por água, não compete por nutriente, não compete por nada. Mas você tem que deixar essa braquiária na sombra, que fala. Você tem que, vamos dizer assim, o milho tem que sombrear ela. E aí, para você facilitar esse sombreamento, você tem que travar o crescimento dela. Ah, E aí a gente faz isso com herbicida. E aí que é importante vamos dizer assim, a expertise agronômica, né? sim. Para poder vir e falar, ó, esse é o momento agora, vamos entrar aplicando, porque a partir desse momento vai ter interferência no milho e você vai produzir mais milho. Senão, Uhum. vamos dizer assim, não teria por que eu fazer isso, né? Eu vou fazer uma safrinha de gado, beleza, eu vou ter um lucro ali com meus animais, mas eu vou ter perdido aqui de produtividade no milho, né? Uhum. Então, dizer assim, já foi bem testado isso daí, já está bem consolidado. Embrapa, enfim, muitas instituições aí já testaram e retestaram isso, né? Que legal. É, E no caso, vocês pegam gado para terminação. Ou hoje a gente faz o ciclo completo na fazenda. o ciclo. Ah, A tá. gente tem a parte de cria, recria e engorda. Faz. Ah, A gente estava muito focado em cria. Então, assim, a uhum. gente tinha muitos animais em reprodução, em prenhez, né? E aí agora a gente está mudando um pouco esse projeto, entendendo que a recria e engorda é um pouco mais interessante para a maneira como a gente quer fazer a fazenda, né? Tá sendo um Uhum. pouco mais, assim, viável financeiramente. Porque aí tira um pouco da estrutura ali, né? Pra... Porque a cria, Tá. vamos dizer assim, ela tem seu resultado, ela é um resultado interessante, só que é a longo prazo. Então, assim, quando eu coloco um animal que nasceu na fazenda, por exemplo, uma bezerra, né? Uhum. Nasceu na fazenda, e eu tenho que levar ela até o abate, né? E ela desmamar aquele bezerro, isso aí eu tô falando de mais de 20 meses às vezes. Então, assim, às vezes, a pecuária, o complicado dela, é que você vive de ciclos, né? Agricultura, pecuária, enfim, tem ciclos de alta e baixa dos preços, né? Uhum. Ano passado mesmo a gente sentiu muito isso, porque, vamos dizer assim, veio a R$ 200 a arroba, né? E aí agora já tá mais de 300. Uhum. Então, assim, quando você pega esses ciclos de baixa e alta e você tá com muito estoque de animais e precisando de caixa, né? Você acaba, vamos dizer assim, se desfazendo de um rebanho e tendo até prejuízo da operação. Então, tem que estar muito bem planejado quando você entra na cria para você, vamos dizer assim, não ter muito prejuízo. Uhum. Por isso que a gente decidiu ir para recria e engorda, porque o ciclo ele é mais curto, a gente consegue finalizar ele dentro do ano. Então, assim, a gente consegue pegar a onda crescendo. Uhum. Então, beleza, agora a onda está crescendo, é perspectiva de aumento de preço de arroba, beleza, posso adquirir agora, vou vender ainda esse ano. Eu não vou vender só ano que vem, que já vai ser abaixo. Uhum. Então, aí a gente está, vamos dizer assim, o ano passado, como foi bem desafiador, a gente estudou muito, mais ainda, para aprender mais e, vamos dizer assim, chegar nesse modelo agora que a gente está se levantando para ir para recria e engorda. Ah, legal. Não tem leite, né? Não. Né? Só. Uhum. E o que que você percebe assim, Rogério, de diferença no manejo em relação à otimização do uso, né, de defensivos, por exemplo, em relação a doenças ou pragas, quando se utiliza um sistema como esse? Você percebe diferença? Josi, assim, hoje, como o Lucas disse, né, tá muito consolidado o consórcio milho braquiária, que é conhecido no sistema Santa Fé, né? Uhum. E hoje é até gratificante, de certa forma, falar, né, que hoje a gente se obriga, ou até a gente faz questão de colocar uma braquiária dentro do milho, mesmo que a gente não faça Pastejo. o pastejo desse material, né? Por quê, né? Porque a interação entre ambas as plantas é muito boa, muito salutar, né? Porque
ela ajuda a gente melhorar a questão da matéria orgânica, né, do solo, porque como nós estamos dentro de um clima tropical, de cerrado, no Nordeste, né, então a queima de matéria orgânica, a decomposição é muito mais rápida do que lá na região sul do país, né, de onde a gente é originário, né? Sim. Então, o aporte da braquiária, ela ajuda praticamente a dobrar a quantidade de massa, né, matéria seca que se deixa sobre o solo, né? No caso da pecuária, consorciada com a lavoura, né, integrada com a lavoura, ela te permite, assim, você reciclar aquele material, aquelas plantas, aquela comida, né? Sim. Assim, e fazer daquilo ali um fertilizante natural pra gente. A gente, no pastejo, a gente não tem perda, né? Sim. Porque a exportação via boi, né, via animal, é muito baixa, né? Então, é um negócio muito salutar, né? Existem alguns professores, né, especializados na parte em produtos biológicos, em integração, até nessa parte pecuária, que dizem que o gado e boi, né, é uma verdadeira fonte de micro-organismos para o solo, né? Então, é extremamente saudável para o solo, né? Se maneja uma pecuária desde que com critério, desde que seja bem feita, né, com capricho, né, como eles fazem, né, e agrega muito ao longo dos anos, né. A gente vê assim resultados, né, que são bem animadores, né. E hoje, né, a região como um todo, né, e isso aí foi um dos objetivos porque de abordar esse assunto, os produtores do oeste da Bahia, assim como do Mato Piba em geral, a gente está aprendendo e consolidando com a forma, né, de se fazer uma cobertura bem feita de um capim, né? Sim. O próximo passo é colocar um boi em cima, né? Isso. Né? Isso é um processo, né, que vai acabar acontecendo, né? Então, eles já estão na frente, né? O Grupo Strasse está na vanguarda disso na nossa região, né? Com esse modelo de pecuária mais intensiva, né? O que existe também é você ter uma pecuária onde você faz o capim, né? Sem critério, você solta o gado lá, ele come a terra, quase chega a comer a terra raiz, e aí acaba depauperando o solo, né? Sim. Agora, uma pecuária com critério, né? Planejada, né? Planejando lavoura e a pecuária, ela é extremamente saudável para o solo, né? E que garante a nossa sustentabilidade e produtividade ao longo dos anos, né? Legal. Lá na fazenda a gente, falando um pouco agronomicamente também, um pouco também do que motivou a gente, assim, vamos colocar os animais aqui para pastejar, né? Foi porque a massa era muito grande e isso aí a gente até já olhava assim, isso pode atrapalhar o plantio, né? Então assim, vamos colocar então o rolo-faca, né? Tem essa história aí na região. Vou colocar o rolo-faca, o então tem que dessecar, né? Então assim, tem um custo para você, vamos dizer assim, deixar melhor pro plantio, né? Para você melhorar a sua plantabilidade, né? Só que meu pai, ele tem até um dizer assim, até bem engraçado, né? Meu pai, ele já falou muito isso na região, né, pro pessoal, né? Ele fala assim, eu não boto rolo-faca, eu boto boi para pastejar, entendeu? Eu não compro rolo-faca, né? Porque assim, Rolo-boi. O rolo-boi, rolo-vaca, né? Então ele tem esse dizer aí, né? Então assim, para que eu vou adquirir um implemento, né? Que vai depreciar com o tempo, se eu posso adquirir um ativo, Sim. que na verdade ele vai valorizar com o tempo. Verdade, né? Não tem. É estratégico pecuária dentro da fazenda. Então assim, às vezes o produtor tá um pouco receoso, não quer adquirir uma área, assim, tem recurso, né? E ele quer investir, é estratégico você ter pecuária dentro da fazenda. Legal. Você consegue entrar isso aí em qualquer momento da atividade. Então assim, você pode estar com um bezerro, quer vender ele garrotinho, você pode fazer, você quer pegar o garrotinho, quer vender o boi em confinamento, isso também pode acontecer, você pega, não, eu quero pegar o boi em confinamento, quero vender para frigorífico, né, quero engordar só, você também pode fazer, você pode fazer o ciclo completo, pode entrar na reprodução, quero vender vaca prenha, também pode vender vaca prenha, assim, a pecuária, ela tem uma possibilidade imensa. Assim, era tanta coisa, e a gente testou tudo isso nesse tempo, sabe, nesses 7 anos, assim. A gente foi pra fêmea, voltou pra macho, agora a gente tá indo mais pra macho de novo.
Uhum. Então, assim, é muita opção que tem de pecuária. E, assim, tem que estudar muito, vamos dizer assim, tá bem em cima, é bem trabalhoso. A gente trabalhou com algodão, assim, algodão tem, vamos dizer assim, o seu mérito, né? De falar assim, dá um trabalho também, né? É um ciclo longo, né, Rogério? Isso. Mas eu vou falar, pecuária também dá muito. Imagino. Dá muito trabalho. E eu imagino que vocês devem ter testado também raças, Sim. né? E o que que vocês, por fim, visualizaram que é a melhor raça para se trabalhar, assim? Ou não tem, ou vocês usam um mix, né, de raças? Sim. Hoje o nosso foco é em cima do cruzamento industrial. Angus Nelore. Uhum. Lá atrás, quando a gente começou com o Nelore, porque era o mais popular, era o que estava sendo recomendado, né? Uhum. E só que de fato o animal que melhor desempenho, ganho de peso, precocidade sexual, qualidade de carne, todos esses parâmetros é o animal que a gente chama de cruzamento industrial. O Nelore, um animal, né? Assim, ele é metade Nelore e metade Angus, né? É um F1 que a gente fala. Sim. E aí, porque vamos falar assim, agronomicamente, né? Tem aquele vigor híbrido, né? Mais ou menos parecido como o milho, né? Milho, quando você tem duas linhagens, aí você desenvolve um híbrido. Sim. É a mesma coisa esse animal, que é o F1 que a gente fala. Ah, legal. E aí vocês também testaram diferentes formatos assim de sistema de alimentação? Sim. Porque imagino que na época da seca deve complementar, né, com alguma coisa ou não. Na verdade, a ILP ela veio para cobrir essa lacuna da seca. Porque assim, você tem a pastagem no verão, e aí dependendo da lotação de animais que você não tem comida o suficiente para esses animais o ano inteiro. Porque você tem a seca. Você não tem luz e, vamos dizer assim, e umidade o ano inteiro para a pastagem produzir. Ela é perene, ela vai produzir. Você corta, mas enfim, o animal come e ela vai produzir de novo. Mas isso só durante o verão. Né? Então, quando entra a época de seca, você tem que ter um estoque de comida em algum lugar para você poder passar com esses animais. Aí que entra milho com braquiária. Ah, entendi. Então, é justamente para cobrir essa coluna. Então, assim, quem também está só posicionado na pecuária tradicional, está trabalhando com uma baixa lotação de animais durante o verão, porque tem que, dizer assim, o pasto que ele tem é aquilo ali, para poder colocar, sei lá, a quantidade de animais que ele tem. A lotação média do Brasil, eu tô falando de menos de uma cabeça por hectare. Né? E aí, quando a gente chega hoje na nossa fazenda, a gente consegue colocar mais de 5 animais por hectare durante o verão. Só que aí eu tenho que achar um lugar para eles durante a seca. E aí é justamente essa área do milho com braquiário, que a gente coloca eles para pastejar durante a seca. Entendi. E eu acho interessante também o fato de vocês serem agricultores, a consciência de você trabalhar o solo para ter, né, essa comida volumosa, acho que é mais fácil, né, Rogério, do que às vezes o pecuarista mais tradicional, que às vezes não tem, né, essa consciência de que tem que investir ali no solo, no manejo, para ter uma qualidade melhor de forragem. Sim. Acho que já pula uma etapa aí, né? Não precisa convencer que tem. Sim. Reza a lenda que é mais fácil você fazer um agricultor virar um pecuarista do que fazer um pecuarista virar agricultor, né? Isso é verdade. É verdade. A visão do produtor rural, do agricultor, né, que cultiva lavouras, ele é mais ágil, né, do que um pecuarista nato, né, Lucas? Então, essa visão de plantar um capim todo ano ou a cada 2 anos, né, faz com que a planta tenha sempre um alto desempenho, um alto valor nutricional, né? A escolha das cultivares, né, de capim, por exemplo, né, a associação entre o híbrido mais o capim, né, a capacidade que ele tem de suportar um pisoteio, um passeio direto, ou se aquilo ali só você tem que ensilar ou enfenar, isso tudo faz parte de um planejamento, né? Quando o Lucas me chama para a gente fazer um planejamento de cultivar, a gente já pensa, né, de sempre destinar uma parte para variedades de soja precoce ou até mesmo de milho um pouco mais precoce, para a gente poder focar no inverno, né, pensando em fornecimento de volumoso, né, de matéria verde, né, pastagem pro gado, né, e é muito mais viável economicamente, né, assim, muito mais barato do que você tratar ele direto no coxo, né. Sim.
E me diga uma coisa, você falou de pisoteio, né? Acho que uma dúvida muito comum que o pessoal tem quando se fala no sistema de integração é a questão da compactação. Sempre quando eu vejo algum conteúdo desse tipo, o pessoal pergunta nos comentários, né? O que vocês viram na prática em relação a esse assunto? Tem esse problema mesmo de compactação por conta do rebanho? E se tem, como é que vocês lidam com ele? Se tem algum manejo mecânico, né? Ou não, só o fato de fazer a rotação ali já ameniza o problema. Dentro dessa área que é milho com a braquiária, como os animais pastejam durante o período seco, então não existe compactação em solo seco. Então essa é, vamos dizer assim, acho que é uma baita sorte, na verdade. É uma vantagem. Mais uma vantagem da Bahia. Então, assim, se entrasse num período chuvoso, Aí sim. aí com certeza esse pisoteio poderia provocar ali a compactação. Nas áreas de pastagem permanente, a gente vê alguns sintomas, né, de compactação, né? Um dos problemas que a gente teve um tempo atrás, quando a gente iniciou, é que sim, vamos dizer assim, tem determinadas regiões de talhão que ficam um pouco mais pisoteadas, porque é justamente onde está o bebedouro e o comedouro. Ah, sim. Então, assim, essas regiões, a gente está tentando contornar um pouco essa situação com uma outra, vamos dizer assim, uma outra técnica de pastejo, que a gente aprendeu até com o pessoal lá da Agropecuária Kerley, lá do Tocantins. A gente tomou o curso esse ano, que é o pastejo ultradenso. É uma coisa assim, é um conhecimento antigo, na verdade. Eu vou falar assim, da época lá, de quando Jesus Cristo era vivo ainda, né? E aí foi resgatado por eles, sabe? Enfim, chama pastejo ultradenso. O que isso significa? A gente coloca muitos animais para pastejarem uma determinada área em pouco tempo. Tá, qual que é essa quantidade de animal? É de 1000 uás, né? Mil animais, vamos falar assim, em 1 hectare. Nossa, rapaz. Mas aí, vamos dizer assim, é um curto espaço de tempo. Né? Então, assim, você diminui o tempo dos animais de permanência naquela área. Coisa assim, o quê? Um dia, dois... Não, você tá falando de horas. De horas. Horas. Cara. Então, assim, eles vai trocando os animais, né? A cada 1, 2 horas ali. Isso vai muito do pastor entender como que tá o comportamento dos animais. Tá? Aí se resgatou até dizer assim, uma função que existia antigamente, que era do pastor, né? Que era aquele rapaz, aquele homem, né? Que levava os animais para comer, para pastejar. Que na verdade hoje a pecuária ela é, vamos dizer assim, os vaqueiros, né? Então, os vaqueiros vão lá, trocam o animal de piquete, né? Mas assim, a cada, sei lá, 3, 4, 5 dias ou, enfim, meses às vezes, né? Se é uma pecuária menos intensiva, né? E já o pastejo ultradenso não. É uma equipe, algumas pessoas ali, poucas também, não precisa ser muito, que acompanham os animais e eles vão pastejando pequenas parcelas do pasto. E isso aí tem vários benefícios. Assim, é menos tempo do animal permanecendo naquela área, é menos pisoteio, né? E menos pisoteio, você tem melhor aproveitamento de pastejo, então assim, a sua eficiência de pastejo aumenta, porque num pastejo convencional sobra muito fundo. Os animais eles tendem a ficar próximo do bebedouro. Então acontece muito que a gente chama de migração de nutrientes. Então o animal vai lá, busca aquele alimento, o pasto lá no fundo e traz aqui pro bebedouro, né? Você vai fazendo toda aquela migração de nutrientes, né? Onde o seu fósforo que foi para lá virou para cá, é uma agricultura de precisão, né? Vai só manchando a lavoura, né? A gente viu isso acontecer lá com a gente e a gente quer tentar contornar isso com um pastejo ultradenso. Que aí a gente vai pastejando pequenas parcelas, né? Durante o dia, durante vários dias, né? E a gente já vai levando o bebedouro junto com esses animais. O comedouro a gente ainda não achou uma proposta para também ir levando. Mas é algo para ser desenvolvido, enfim. Uma coisa acho que não vai demorar muito, né, para poder você também levar o bebedouro, o comedouro, né? Vocês já começaram com já estão testando a gente vai já. começar esse ano, vai fazer um testezinho pequeno para poder entender, mas o pessoal lá do Tocantins, que a gente aprendeu, o Marcos e a Aline, casal bem bacana assim, a gente quer implementar esse ano aí para justamente, vamos dizer assim, mitigar um pouco mais esse risco aí de você ter essas áreas de alimentação, ter esse pisoteio. Isso aí acaba prejudicando um pouco ali a soja, o milho que você vai plantar no ano seguinte.
E falando nisso, você começou a falar um pouquinho do manejo ali no início da conversa aqui, né? Explica pra gente qual que é a rotação, né, das áreas ali. Num planejamento agrícola normal, você pensa, vou colocar soja, o ano que vem milho, depois eu vou colocar algodão, ou 2 anos soja, depois 2 anos algodão. Como é que é para vocês? Assim, tem que mapear as áreas, né? As áreas já, enfim, já tem 40 anos que a gente está na Bahia, a gente já sabe os problemas de cada uma lá. E aí a gente fala assim, ó, essa área aqui não está produzindo bem, enfim. Geralmente a gente foca mais no nematóide. Mas se é uma área que assim a gente vê que não está mais com aquela produção que tinha uns anos atrás, essa é a área que a gente foca um manejo um pouco diferente. Tá? A gente entra subsolando essa área, hein? Descompactando, e planta o milho com a pastagem. Para poder justamente fazer o sistema radicular, preencher os poros do solo, né? E você não ter mais o problema de recompactar tão cedo a área, né? Porque se você só subsolar e plantar soja, plantar algodão, enfim, outro ano, a chance de acontecer a compactação de novo é muito alta. Então aí a gente planta o milho com a pastagem, né? Imagina que nesse momento já vê se precisa de correção, né? Exatamente. É como se fosse um reset de sistema ali, né? E aí a gente, se for uma área problema, que a gente fala, né? Essa área aqui precisa ficar com pasto. Então aí a gente deixa, o próprio pasto que a gente plantou lá com milho, ele serve, vamos dizer assim, já fica em sucessão, né? Já fica ali para os próximos 2 ou 3 verões, vão vir em sequência. E aí depois a gente volta com soja nessa área. Então, algumas áreas a gente faz isso para poder, vamos dizer assim, melhorar a produtividade, principalmente as áreas que tem muito problema com nematóide. Então, a gente tem algumas áreas lá com problema de nematóide de galha. O Rogério achou nematóide na área toda, ele não sabia que eu tinha nematóide do cara lá. Ele falou, Lucas, tá aqui, ó, quem procura acha, né? E aí achou. E aí, assim, agora a gente tem que trabalhar um pouco melhor esse planejamento, né? Mas, enfim, as outras áreas a gente entra com milho com braquiária, pasteja, né? Com os animais e depois planta soja. Já no outro ano. É isso. Aí, vamos dizer assim, a outra área que fez, geralmente é em cima das áreas que a gente descompactou. Então, descompactou, milho com braquiária, animal pasteja, entra com soja de novo. Ou então, não, se não... Beleza, vai fazer ILP, vai pastejar os animais aqui durante a seca, mas eu já vou deixar pro verão também. Aí eu preciso tirar os animais dessa área, aí eles vão para algum refúgio, alguma outra área provisória, né? Deixa aquela pastagem se recuperar, aí essa pastagem já vira pastagem verão. Aí já fica ali 1, 2 anos, dependendo dos próximos planejamentos, dos outros anos. Legal. E o Lucas trouxe aí essa questão do controle com o herbicida ali nesse momento, né? Existe algum outro truque de manejo, Rogério, que precisa ser introduzido assim por conta desse sistema? Ou é mais esse e depois segue o manejo normal de lavoura? Josi, assim, o plantio simultâneo, ele serve, né, para a gente também ter uma boa formação da pastagem, né? Da braquiária ou do hispânico que a gente for colocar associado à lavoura, né? Então, de acordo com cada variedade de capim, né, ou pânico ou braquiária, né, e dentro delas tem uma enormidade de cultivares e características, né? Aí você vai ter que optar por um manejo, né? E daí, seja ele manejando por herbicida, né? Seja ele também, porque não plantar em época diferente, né? Sim. Existem algumas modalidades de plantio pós plantar primeiro milho, depois a braquiária, né? Sim. Mas assim, eu sou fã do plantio simultâneo. Né? E aí a gente lança mão de algumas ferramentas, né? De alguns herbicidas, né? Que tenham certa seletividade para a braquiária e muita seletividade para o milho, a fim de que você tenha uma redução da taxa de crescimento do capim a ponto de não causar competição. Né? Existem vários trabalhos assim onde a competição por nutriente já está provada que, principalmente pelo nitrogênio, que acho que chega a menos de 5%, né, a taxa de recuperação na braquiária. Quer dizer que 95% está disponível para o milho, né? E só 5%, ou menos um pouquinho, desse nitrogênio que a gente aporta, né, vai para a braquiária. Né? Porque ela está lá fazendo raiz, também está
gerando massa, né? Porque ela não faz só parte aérea, né? Ela faz muito mais raiz do que parte aérea, né? Sim. É. Uhum. Na razão de 2, 3, 4 vezes, né? Sim. E ela, a braquiária é apaixonante, né, Lucas? Sim. Porque ela é um condicionador natural do solo, né? Uhum. Eu queria que o Lucas comentasse, não, mudando um pouco de assunto, a, a, a questão de critério, né, de altura de corte, né? Porque eu sei que vocês fazem um monitoramento bem intensivo da altura das pastagens, né? A altura de entrada, a altura de saída, e nesse novo sistema de pastejo mais intensivo, se vai mudar esse tipo de critério. É, na pastagem de verão, a gente até, vamos dizer assim, construiu os pastos já com os piquetes dimensionados para os animais rotacionarem ele em torno. Todo pasto eu rotacionaria em torno de 20, 25 dias, né? Aí com o pastejo ultradenso, você para de olhar para o pasto e você olha mais para o animal. Então, assim, vai muito assim, tá, quanto tempo os animais vão ficar aqui? Vai depender de quanta massa que você tem disponível ali. E na ILP é a mesma história. Assim, qual que é a massa que eu tenho disponível? Quantos animais eu posso colocar? Né? A grosso modo, assim, então, vamos para os números, né? A nossa ILP lá, o milho com braquiária, a gente fez algumas medições. A gente tá com uma... A gente produziu a média, assim, que a gente olhou lá, né? 2,5, 2,6 quilos de massa natural em 1 metro quadrado. Então, eu tô falando de 26 toneladas por hectare de matéria natural. Uhum. Se eu considerar uma matéria seca de 50%, Uhum. eu tô falando de mais de 12 toneladas de matéria seca por hectare. Caramba. Isso fora o que o milho já, vamos dizer assim, que eu já colhi o milho, né? Ah. Já colhi o grão. Então, assim, a produção de matéria seca, né, é imensa uma área dessa. Uma curiosidade até que acho que é bom relembrar isso, e pouca gente sabe, mas uma área desta de milho com pastagem produz até mais matéria seca do que uma área de Amazônia, de floresta amazônica. Caramba. Inclusive em recuperação. Mesmo se for uma área de floresta amazônica em recuperação, Uhum. essa área de milho com braquiária ganha dessa área. Assim, importante frisar que tem muita sustentabilidade nesse sistema. Sim, com certeza. Então assim, se tem lá suas 10 toneladas de matéria seca e um animal para pastejar durante 4 meses, vamos lá, talvez ele vai pastejar ali 1.500 quilos que ele vai precisar consumir, né? Aí vai o que o animal consome, né? Consome de 2,5% a 3% de matéria seca do seu peso. Uhum. Então, as contas assim eu já fiz atrás, né? Antes de vir pra cá, me preparei. Mas um animal em 4 meses, assim, um animal jovem, consumir em torno ali de 1.500 quilos de matéria seca. Um animal. Então, se eu produzir 10, então o potencial que eu tenho, se eu conseguisse colher toda essa matéria seca, né? Seja eu colocar até 10 animais por hectare, Olha só. sabe? Uhum. Só que aí, assim, o que a gente quer fazer? A gente quer tornar o sistema sustentável. Sim. Eu não quero colher toda essa massa, né? Essa massa é importante para a cultura que vai vir subsequência, né? Uhum. Então, aí... E assim, acontece muito... Ainda tem muito pisoteio dos animais. Né? Talvez o pastejo ultradenso melhoraria essa eficiência da colheita. Dessa forragem toda aí, né? Essa matéria seca. Mas a gente está vislumbrando por aí em torno de 50% dessa matéria seca. E fazer a nossa safrinha, né? Então, assim, se eu tô falando de R$ 500 por cabeça ali de resultado, se eu colocar 5 animais, já tô falando de um lucro de R$ 2.500 por hectare. Olha só. Bem, Sem considerar custo de aquisição. Sim. Aí, custo de aquisição também pesa muito. Uhum. Então, assim, dependendo qual for a era que você for comprar, é um custo alto, né? Se eu tô falando assim de 30% de ágio, falando de, vamos falar, de R$ 100 por arroba, né? Tô comprando um animal de 6 arrobas, eu tô falando de R$ 600 por animal, só de ágio, né? E aí, se o animal já tá, vamos dizer assim, tá sobrando ali seus 500, 600, né? Às vezes o ágio consome todo esse lucro também. Então tem que estudar muito bem qual que vai ser a estratégia que você vai fazer. Porque se você comprar uma arroba muito cara, comprar, né, um bezerro, beleza, o bezerro que ganha mais peso. Beleza, mas qual que vai ser a sua estratégia? Onde você vai vender, qual que é o preço que você vai vender, para você não perder todo o seu prejuízo no ágio. Então é importante entender isso. Então, além de estudar aí o mercado da soja e milho, tem que ficar ligado no mercado Da pecuária. da pecuária de compra, né? No momento certo e tudo mais.
É uma camada de inteligência a mais aí que tem que desenvolver. Exatamente. E como é que é a estrutura de vocês hoje? O time é um time focado na parte de pecuária ou o time consegue fazer as duas atividades? O time agricultura, vamos falar assim, que está mais ligado às operações, não precisa fazer adubação, uma aplicação de defensivo. Vamos dizer assim, a pecuária aluga essa turma para fazer esse tipo de operação, né? E aí a pecuária ela tem a sua própria estrutura. Tem sua equipe de, vamos dizer assim, até do escritório, né? Tem o pessoal voltado ali para os controles. Você tem o pessoal do campo voltado só para o trato. A gente também tem confinamento lá, também faz emborda, né? Tem o pessoal só para burrar, assim, manejo de curral qualquer equipe, né? Assim, cada setor tem a sua necessidade ali. Tem a fábrica de ração. Ah, vocês fabricam. Tem Legal. para fabricar a nossa própria ração lá da fazenda. Aham. Tem os insumos, né? Aí a gente, ou milho ou sorgo, a gente tritura, né? E daí a gente faz as misturas com núcleo mineral, mais ureia, mais, enfim, sal também, se precisar. Eu acredito que seja comum essa prática, né? Quem faz esse tipo de atividade, fabricar a própria ração ou não. Nem sempre. Nem Uhum. sempre. O mais comum, vamos dizer assim, pecuária tradicional, o pecuarista ele investe muito em sal, né? Ou sal mineral, ou sal ureado, né? Que é muito mais barato. Então, assim, só que o ganho de peso é mais baixo. Então, assim, quando o pecuarista ou o agricultor que vai fazer essa dinâmica, ele quer investir um pouco mais, ele quer ter mais ganho de peso, aí ele tem que partir ou com proteinado ou com proteico energético. Que aí você já vai ter que incluir mais proteína na dieta, né? Ou farelo de soja, ou ureia também, né? Só que a ureia você tem uma inclusão baixa, né? Porque senão tu pode intoxicar os animais. Tem um certo nível que você pode incluir de ureia, farelo de soja e de sorgo ou milho, né? Então, quanto mais você inclui isso, mais cara fica a sua dieta, mas o potencial de ganho de peso é grande. Vou dizer assim, é maior, né? Olha só, muito legal. Tem esse estudo também. Tem. Eu queria perguntar um pouco também, Lucas, sobre tecnologia com você e sobre uma curiosidade que eu falo daqui a pouco, mas antes eu queria ver com o Rogério. Rogério, tem mais alguma questão que você poderia trazer da sua vivência ali com eles no dia a dia que eu não perguntei aqui, não abordei, que você acha interessante? Bom, Josi, esse sistema que o Lucas faz lá, com o grupo dele lá, eu acho que é o caminho que a gente tem que chegar, né, para tornar o nosso manejo sustentável, né? Formato que a agricultura tradicional que a gente faz também, né, está seguindo, eu acho que tem um tempo de vida muito curto, né? Então, essa integração de lavoura, né, lavouras bem feitas, né, com alta eficiência, altas produtividades, aliado a uma pecuária, né, que necessita de uma formação de matéria seca, de matéria de comida, né, de forragem, né, em altos volumes. Isso faz com que o solo fique mais vivo, né, fique mais diverso, tem mais biodiversidade, né? E você também consegue diminuir alguns problemas, né? Por exemplo, nematóides, doença de solo, né? Tem alguns fungos, bactérias bem complicadas, né? Tem a questão de estruturação de solo, né? Às vezes eu vejo um solo lá que eu acho que está duro, mas quando você vai ver a lavoura, ela não demonstra tanto tom de compactação, de adensamento sim, mas não de camadas compactadas, como a gente vê nos sistemas tradicionais, né? Mesmo um plantio sobre palha, né? Então eu vejo muitas vantagens, né? O que falta para a gente, né, Lucas? Fazer o ajuste fino do sistema, né? Que algumas coisas a gente ainda está apanhando, a gente tem que desenvolver, né? Mas assim, eu enxergo um caminho, né, do que eles fazem, né? Eu também sou apaixonado por pecuária, né? Quando lá no Paraná, a gente também tinha pecuária em casa, lá na minha família, né? Então eu vejo que isso aí é um caminho, né? Eu desejo para todos os nossos clientes também que olhem para isso aí com mais carinho, né? Olhem com mais atenção e deixem de ver
aquela pecuária romantizada, né? Mas como uma parte uma parte que pode fazer, uma parte que vai fazer melhorar a rentabilidade da fazenda e gerar mais sustentabilidade, né? Então, é um, é um caminho, né? Um belo caminho, né? Sim. Acho que é a melhor maneira de melhorar o principal patrimônio do agricultor, né? Que é o solo. Legal. E vocês, vamos falar um pouquinho agora, então, de tecnologia, né? O que vocês têm implementado, que você pode citar aqui, que dessa parte, que seja inovador, alguma ferramenta que vocês trouxeram, não precisa citar nomes, mas que vocês trouxeram que você viu que ajudou a diminuir processos ou melhorar os processos? Existe alguma coisa nesse sentido ou vocês preferem mais o tradicional? A gente já testou de tudo um pouco lá também, essa parte de tecnologia. E o que a gente enxergou, né? Nos últimos, falar, 10 anos pra cá, né? Tem seu valor sim, mas tem que ter cautela. Tem muita coisa hoje no mercado que gera informação por gerar informação. Então, assim, precisa ser uma informação que ela tem aplicabilidade, que ela vai dar retorno para a fazenda. E a gente testou de tudo dentro da fazenda e teve essa experiência, assim, de eu só tenho essa informação, não vou ter, então fiquei sabendo agora. Então, beleza. Tá, né? E assim, tem uma coisa, né? A gente trabalha muito com essas ferramentas, vamos dizer assim, com o atestado de óbito. Você já passou, né? Então, assim, sempre a informação já foi, né? Nada é muito, assim, preditivo, né? Nada é muito de previsão. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem, né? Tipo, poxa, beleza, já foi. Tô só registrando aqui, né? Por isso que eu falei, fez a brincadeira do atestado de óbito. Mas essa é a verdade. Tá pouco relacionado à previsão, à predição das coisas, né? A gente precisa controlar muito bem, claro. Precisa entender muito bem o sistema. Precisa ir a fundo, né? Já tem muita ferramenta para isso. Mas em anos que, vamos dizer assim, que tava bom os preços, quando teve o boom lá de soja, de milho, de gado, né? Foi fácil implementar essas tecnologias, né? Quando ano passado a curva se inverteu, né? 2 anos para trás, enfim. Aí ficou um pouco mais difícil de você rentabilizar essas tecnologias. E aí voltamos a precisar fazer o feijão com arroz. E ouvindo você falar, eu tô pensando aqui, você acha que é o caso de, por exemplo, se tivesse um analista de dados na propriedade, que pegasse isso que já passou e fizesse um olhar ali, um estudo. Sim. Você acha que sairia informações interessantes para depois conseguir fazer uma predição? Ou os dados que são gerados, você acredita assim que não tem como mesmo, só é só atestado mesmo? Pra gente é só testado, né? Realmente, vira experiência pra gente. Depende muito do tamanho da fazenda que você tá. Pra você conseguir pagar um analista desse. Mas, vamos dizer assim, se você consegue reunir várias pessoas, né? Vários produtores, fazer uma cooperativa, né? Onde você consegue diluir mais esse custo, né? Aí eu acho que fica interessante. Que é uma ideia, né? De repente, de começar a tentar ter utilidade, né? Porque a gente fala muito que dados são um novo petróleo, mas se a gente também não consegue extrair valor desse petróleo, aí fica complicado mesmo, né? Tem muita coisa sendo feita, né? Mas ainda pouco sendo aproveitado. Interessante. Então, assim, precisa... Agora, assim, a gente sofreu muito esses últimos 2 anos e eu acho que se desacelerou um pouco o processo. Apesar de, sim, na indústria tá super avançado essa questão de inteligência artificial, né? Mas na agricultura eu vejo assim que enquanto a gente não conseguir ter um preço melhor das nossas commodities, né? Ou a gente não conseguir de fato subir mais a produtividade, a rentabilidade, fica um pouco difícil de investir. E o que eu ia comentar com você, primeiro comentar aqui o que você falou em relação ao acúmulo de matéria semelhante à floresta, né? Eu também, quando fui estudar ali na minha especialização, que eu fui procurar incremento de matéria orgânica para solos do cerrado, eu vi diversos, que já tem, né, muitos trabalhos falando sobre isso. Legal. E o que chamou a atenção foi que justamente o que se aproximava mais
e que ficava muitas vezes igual mesmo ao teor do cerrado in natura, era a integração lavoura-pecuária. Então, alguns estudos que eu vi lá muito interessantes, que analisaram áreas, né, de 10 anos, tal, que tinha esse sistema e que tinha chegado a muito próximo à condição natural ali, né? Então, realmente, acho que acho que tudo comparativo que fizer, a integração vai ser muito boa. vai ser muito boa nesse sentido. Tanto, Né? vamos dizer assim, para o sistema da fazenda, como ambientalmente, sistemicamente. Sim. Sim. Foi medido, já foi comprovado, né? Uhum. E aí a pergunta que eu ia fazer é em relação a essas tendências que a gente vê muito, agora com a internet, a gente vê, né, muitos empresários até que não são do setor, vindo, se interessando pelo agro, até empresários multimilionários aí do mundo digital, das big techs aí, como não sei, agora eu não lembro se foi o Elon Musk ou o Mark Zuckerberg lá que comprou uma propriedade e começou a fazer aquela carne premium, né? Que alimentar o gado com castanha, aquela coisa toda. O que você, como pecuarista, também posso falar, né? Além de produtor, o que você enxerga nessas tendências assim? Você acha que existe você olha para um mercado premium nesse sentido, né? De fazer um manejo que vá para uma carne premium? Vocês têm se interessado por isso? O quanto que isso tem mercado ou não? Só uma observação aí. A gente tem um pouco dessa produção de carne um pouco melhor no mercado, a gente consegue uma valorização da arroba. A gente tem parceiros que conseguem pagar um pouco a mais, mas poupa mais. Assim, não te dá muita margem para você investir muito aqui atrás também. Então, assim, quando vem uma pessoa dessa e fala que vai tratar com, sei lá, com champanhe, o boi tem que vender a preço de wagyu, né? A carne. Aí talvez paga a conta, né? Então, aí vem nesse sentido, tem que fechar a conta. Mas esses caras, esses multimilionários têm acesso a informação privilegiada, né? Fica mais, sei lá, uma coisa e também mais uma coisa de moda, né? De status, estou produzindo. Sim. Vai fundo, né, Rogério? Pode entrar, né? Vai, entra. Boa sorte, né? Boa sorte. Muito legal, muito bom. Bom, acho que é isso. A gente já chegou a mais de quase 1 hora, né, de podcast. Legal. Gostaria de abrir também, temos uma plateia aqui. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa, deixar alguma contribuição? Tá de boa? O pessoal sai de casa aqui. Então tá bom, tranquilo. E então gostaria que você deixasse o recado aí para quem quer entrar, né, Lucas, para esse tipo de sistema ou dicas, né, tanto para profissionais de repente jovens que estão entrando no mercado e que podem se especializar nisso, quanto para produtores que queiram testar e avançar para esse nível de manejo. O que você deixaria de dica, de incentivo aí ou não? A dica que fica é que, vamos dizer assim, a monotonia, ela, vamos dizer assim, vai ter um fim em alguma hora. Então, aquele produtor que está só pensando em soja, pensando talvez só em algodão, pensando pouco, né, não está diversificando, assim, vai apertar um pouco lá na frente. Assim, tem que diversificar. Também, a gente não quer ficar só na pecuária para sempre. A gente também quer diversificar mais isso, né? O que a gente enxergou é que tem essa oportunidade, né, de você fazer esse boi safrinha na região, em cima de uma área de milho com braquiária, né? Então, antigamente a gente não tinha essa possibilidade em cima da soja, né? Agora a gente está começando a escutar mais safrinha na Bahia, né? Mas enfim, foi um ano desse agora que é um ano ímpar. Choveu muito bem e possibilitou a safrinha, né? O Rogério também tem muito tempo, tá aqui na região. E ele sabe como é que é aqui a Bahia, né? Não é, vamos dizer assim, não é todo ano que a gente consegue fazer uma safrinha dessa. E assim, a gente enxerga que com a pecuária, com a ILP, né, em cima da área de milho consorciado, você consegue fazer todo ano, se for bem feito, né? Então, é uma opção, assim, tá aberto, né? Qualquer um pode entrar. Pecuária, ela, que nem eu falei, né? Você consegue entrar e sair a hora que você quiser. Não é que nem a cultura, sei lá, talvez do algodão, da cana de açúcar, né? Que você tem
um ciclo muito longo, um investimento muito longo para também terminar o ciclo dessa cultura, né? Sim, tem tudo para a pessoa pelo menos falar assim, não, beleza, eu vou experimentar pelo menos, entendeu? Claro, tem o custo de aquisição dos animais é o que mais pesa, né? A balança. Mas isso daí é como se fosse adquirir terra. Sim, eu posso adquirir terra ou eu posso adquirir animais. Se torna estoque. Isso daí tem liquidez no mercado. Então, assim, dá segurança para quem quer entrar mesmo no negócio. Assim, eu só vejo benefício. E o que nem o Rogério trouxe toda a questão agronômica, que é isso daí que dá resiliência para o solo, para poder, vamos dizer assim, melhorar a nossa produtividade, diminuir custos, né? Sim, tem tudo para implementar. Só não entrou ainda quem ainda não enxergou mesmo. Show. E em relação a... Inclusive, só comentando, Tá. a gente, nesse próximo ciclo agora, a gente, observando os custos da pastagem em verão com a ILP está se tornando até mais rentável do que o pastagem em verão. Olha só. Por quê? Porque eu não tenho custo de manutenção de pastagem. Então, assim, qual o custo de manutenção de pastagem? Eu não tenho que adubar, eu não tenho vamos dizer assim, que manter aquela pastagem verde ali durante o verão, né? Eu preciso fazer nutrição, preciso fazer correção do solo ali, né? Já na ILP não, tá pronto, né? Porque eu já gastei tudo lá atrás com o milho, né? Assim, entre aspas, tá de graça para poder ser utilizado. Olha só, uma boa dica aí para o pessoal. Você comentou aqui, só para finalizar também, que vocês tiveram algumas conclusões, né? Que é a questão de, vou começar agora a fazer só terminação. Chegou na conclusão desse tipo de do super pastejo, né? Que outras coisas que vocês estão pensando para o futuro de implementar, não só no manejo, mas às vezes na estrutura? Que planos que vocês têm aí para os próximos anos? Boa pergunta. A gente quer crescer. Assim, produtor, qual que é o sonho dele? É crescer. É sempre estar produzindo mais, é sempre ter mais área, é sempre ter projetos novos, né? Assim, é isso que mantém a gente vivo, né? E aí quando você tem um projeto desse, né, que tá dando certo num lugar, você quer replicar ele em outros lugares. E quanto mais você replica, mais assim você tem sustentabilidade do seu negócio. E você mostra que se o seu negócio é sustentável, ele também é sustentável para o país, é sustentável para a população, para os funcionários que estão junto ali com você, né? Sim. Sim. Aí o que a gente enxerga? A gente vai crescer. Fazer uma unidade 2, 3. É isso daí. Muito bom. Rogério, quer deixar também alguma palavra final? Toda essa jornada deles com a pecuária, né? Qual que é a grande lição que fica, né, Josi? É que eles sempre buscaram primeiro conhecimento, né, Lucas? Sempre foram atrás de conhecimento. Esbarrei, tropecei num processo lá, né? Eu vou lá buscar conhecimento para não errar de novo, né? Eu costumo falar assim que a gente não deixa de errar, né? Mas a gente não comete os mesmos erros, né? E se cometer, aí já é um problema, né? Mas novos problemas sempre vão surgir, né? E assim, esse formato com que eles estão trabalhando, né? Apesar de ainda ter muito ajuste para fazer, eu acho que é uma forma da gente verticalizar a nossa região, né? A gente está aprendendo a fazer cobertura, né, Lucas? Isso. Nós ainda estamos no aprendizado, né? Assim, porque daqui a alguns anos, né, a gente vai conseguir fazer cobertura e pastagem em 100% das áreas cultivadas, né? Além das áreas de milho de rotação, de milho braquiário ou até mesmo dos pastos permanentes, né? Eu queria diminuir ao mínimo que fosse as pastagens permanentes e rodar mais ainda a questão de lavoura versus que convertesse em pastagem de segunda safra, né? Justamente por conta desse menor custo, né? Mas a grande lição é essa, conhecimento, né? Tem que buscar conhecimento primeiro antes de entrar numa atividade como essa, né? Ela, apesar do país ser tradicionalmente ter uma pecuária extensiva, né? O cara acha que só comprar uma vaca, botar em cima do pasto e tá tudo certo. Não é, né? Um outro enfoque que se deu no grupo, né? E assim, é admirável, né, Lucas? Sim.
Eu não canso de olhar os boizinhos dele lá, né? E assim, a gente sempre tenta fazer comida para ele, né? Sim. Né? E comida de qualidade, né? É. Além de produzir bem também, né? Isso faz parte. Maravilha. Então, só tenho a agradecer, né, a presença de vocês aqui. Lucas, né, muito obrigada por disponibilizar seu tempo para dividir um pouco com a comunidade do agro aí, o seu conhecimento, a sua experiência. Agradecer ao Rogério, que vai estar mais vezes aqui com a gente, né, em outras oportunidades também. E para você aí, fica a dica, né, de todo o sistema. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma sugestão que você queria dar, enfim, alguma coisa que você discordou, coloque aí nos comentários ou mande lá para contato@cultivefuturo.com.br. A gente aqui tem o orgulho de compartilhar exemplos como esse, que para nós é a sustentabilidade na prática, em como que você pode desenvolver o setor para esse lado, né? Que nada mais é do que o produtor conseguir ficar no campo com longevidade, com rentabilidade e promovendo o balanço social, que tudo vem junto, o ambiental vem junto com o pilar econômico da sustentabilidade, né? Então, muito obrigada, pessoal. E você já sabe, siga a gente nas redes sociais aí, espere do Cultive Futuro revista, podcast, eventos. O nosso Cultive Academy, que é a plataforma de conteúdo premium aqui do movimento. Você pode se inscrever lá gratuitamente, acompanhar o CultiveCast de perto, né? A gente vai dar preferência a quem tiver inscrito nessa plataforma, ver os cursos que estão lá disponíveis. Siga a gente para saber das novidades. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Tchau!